A Bíblia é, sem dúvidas, o livro mais lido e distribuído da história da humanidade, com mais de 6 bilhões de cópias espalhadas pelo planeta. Dividida em dois grandes blocos, o Antigo e o Novo Testamento, essa coletânea de textos sagrados moldou civilizações, tradições e crenças por milênios. Mas o que poucos sabem é que nem todos os textos sagrados foram aceitos. Alguns foram deliberadamente deixados de fora, excluídos. Muitos estudiosos acreditam que o motivo vai além de critérios teológicos. E este é o caso do livro de Enoque. O que Enoque escreveu poderia conter revelações perturbadoras demais para a compreensão comum. Relatos que envolvem anjos caídos, gigantes híbridos e, segundo algumas interpretações, até extraterrestres. Esse não é apenas mais um texto antigo. É uma obra que, ainda hoje, provoca desconforto, fascínio e medo. Para entender Enoque, é preciso voltar ao início, aos primórdios da humanidade bíblica. A marcante história de Enoque está no livro de Gênesis. Nela, ele é descrito como membro da 7ª geração de Adão, filho de Jared e pai de Matusalém. Mas o que o torna extraordinário é o que se segue. Enoque não morreu. De acordo com o texto sagrado, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Ele teria sido levado ao paraíso, preservado da morte e do dilúvio. Isso o tornou um personagem cercado por lendas, muitas delas presentes em tradições judaicas esotéricas. Enoque teria vivido 365 anos, número que, curiosamente, remete aos dias do calendário solar. Uma associação nada acidental, considerando que o próprio livro que leva seu nome explora temas como astronomia, tempo e julgamento. O livro de Enoque é uma obra apócrifa, escrita antes da era cristã e conservada principalmente na antiga língua da Etiópia. Embora não faça parte do cânon bíblico oficial, teve grande influência sobre as crenças cristãs primitivas. Seus fragmentos foram encontrados inclusive nas cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto, o mesmo local onde foram descobertos os famosos manuscritos do Mar Morto. O livro, na verdade, é uma coletânea composta por 5 obras distintas: o Livro dos Vigilantes, o Livro das Luminárias Celestes, o Livro das Parábolas, o Livro dos Sonhos, o Apocalipse das Semanas. Cada um desses textos carrega visões aterradoras, mistérios celestiais e revelações sobre o fim dos tempos. Entre seus temas estão anjos caídos, demônios, calendários cósmicos, meteorologia divina e até reinos celestiais instaurados na Terra. A descoberta do manuscrito no século XVIII provocou inquietação entre teólogos. Traduzido em 1800, o livro logo se tornou alvo de críticas. Muitos o consideraram herético, absurdo e impossível. Mas o que exatamente ele dizia? Um dos trechos mais polêmicos descreve a queda dos vigilantes, anjos enviados por Deus para observar a humanidade. Esses anjos, porém, se corrompem ao se apaixonarem por mulheres humanas. Da união profana entre os celestiais e as mortais, nasceram os Nefilins, gigantes humanoides de proporções aterradoras, segundo o próprio texto. Cita-se que eles mediam 300 côvados de altura. Seres colossais que consumiram todos os alimentos da terra, e quando estes se esgotaram, passaram a devorar os próprios humanos. Esses gigantes, segundo alguns, seriam os mesmos seres mitológicos que aparecem em outras culturas antigas. Os mesmos que foram exterminados na época do rei Davi, sendo Golias um possível remanescente degenerado dessa linhagem. Mas para os estudiosos mais ousados, a explicação vai além. Os anjos caídos não seriam anjos no sentido tradicional, e sim seres de outro mundo. Os anjos rebeldes também teriam ensinado aos humanos conhecimentos proibidos: astrologia, metalurgia, fases da lua, magia, feitiçaria. Essas práticas corromperam a humanidade, levando o planeta ao caos. O clamor dos homens chegou aos céus, e Deus, então, enviou Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel para intervir. O julgamento foi implacável.
Os anjos caídos foram aprisionados em abismos flamejantes e a terra foi purificada pelo dilúvio. O mais intrigante, segundo o livro, o dilúvio já havia sido previsto por Enoque antes mesmo de Noé. Outro ponto curioso do livro de Enoque é o relato de que, nos tempos antigos, os seres humanos viviam centenas de anos, uma longevidade que também é refletida na enigmática lista de reis sumérios e nas crônicas do Antigo Egito. Seriam essas narrativas apenas simbólicas? Ou haveria nelas fragmentos de um passado esquecido em que os chamados deuses andavam entre os homens? Para muitos teóricos contemporâneos, os anjos caídos descritos por Enoque são, na verdade, uma metáfora ancestral para seres extraterrestres que manipularam geneticamente a humanidade. Os relatos de seres que vieram do céu, ensinaram sabedorias e geraram raças híbridas, ecoam com força nos círculos da teoria dos antigos astronautas. Seria o livro de Enoque uma chave esquecida para decifrar a verdadeira origem da humanidade? O livro de Enoque nos fala de viagens celestes, julgamentos cósmicos, revelações apocalípticas e segredos enterrados nas eras. Ele conecta anjos a gigantes, humanos a criaturas desconhecidas, e sugere que a verdade sobre a nossa origem pode ser muito mais complexa e assustadora do que imaginamos. Seja mito, metáfora ou fato, algo é certo. O livro de Enoque incomoda, e talvez justamente por isso tenha sido esquecido. Mas e você? Você já parou para pensar quantas verdades foram escondidas ao longo dos séculos? Quantos livros silenciados? Quantos segredos enterrados por mãos humanas? Ou quem sabe, por forças que jamais entenderemos completamente? Se Enoque realmente caminhou com Deus, o que mais ele viu? E se esses anjos não fossem exatamente o que pensamos? Será que estamos prontos para descobrir o que foi apagado da história? E por quê? Se essa história te intrigou tanto quanto nos intrigou ao escrever, então você já faz parte dos buscadores de verdades esquecidas. Deixe seu comentário dizendo o que você acredita. Anjos ou alienígenas, profecia ou pura ficção proibida? Se inscreva no canal Fatos Perdidos, porque nos próximos episódios vamos explorar outros livros secretos, conspirações religiosas e manuscritos escondidos pelo tempo. E acredite, o que vem por aí é ainda mais sombrio. Ative as notificações e prepare-se para redescobrir os fatos que o mundo tentou enterrar. Fatos Perdidos, onde o esquecido finalmente ganha voz.